todo, ele fala muito o tempo todo sobre humildade e orgulho. Humildade e orgulho. É humildade e orgulho na veia, para ver se a gente consegue se despir de todo aquele orgulho bobo que a gente tem, que faz a gente sofrer. Eu tenho a minha assistente de palco maravilhosa, a Vânia, que não me deixa me perder. Mas hoje eu sabia, ó, Vânia, hoje eu tava boa. Mas você continua tomando conta de mim aí, que eu para me perder é meio minuto, tá? Te agradeço aí a assistência tecnológica aqui de onde paramos, né? E esse capítulo 7, que fala sobre os pobres de espírito, vai falar hoje de um assunto que toca bem o nosso momento. Vê se vocês não vão se identificar. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois, que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. E isso tem tudo a ver com a gente. A gente abusou tanto do meio ambiente, né? A gente achou que a poluição lá da China e o jeito que eles faziam era um problema deles, que nunca tinha nada a ver com a gente. Como diz a minha amiga Thaís, custava ter cozinhado morcego, né? Mas o que aconteceu? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência? Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho, né? Como que a gente pode ser uma pessoa do bem se ao mesmo tempo a gente tem tanto orgulho dentro da gente? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiseres perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelidos ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício da opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhes abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto o homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem em seus defeitos, né? E isso é uma coisa que é verdade, né? Como a gente é julgado e julga pela aparência, né? Experimenta entrar num hotel 5 estrelas de qualquer cidade que vocês moram, vestidas, bonitinhas, arrumadas e chiques. Como é que o porteiro, o moço da doorbell, como é que chama? Aquele moço lá da porta vai tratar você. Experimenta chegar de bermuda e chinelo e ver como é que a gente vai ser tratado, independente da cor, independente de tudo, né? Como a gente ainda é julgado pelas aparências. Experimenta estacionar num restaurante bacana, num carrão maravilhoso, se não vai vir todo mundo te atender, abrir a porta e fazer aquele fuzuê, e chega num fusquinha velho, para ver se o atendimento vai ser o mesmo, né? Então, como ainda julgamos a aparência? E somos julgados pela aparência, porque tem os dois lados, porque a gente também julga. Não vem escondendo aí que você não julga, não, porque a gente também julga. Dar-se o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo, o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão?
Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Então, muitas das consequências dessa briga, dessa rivalidade, desse nós contra eles, dessas polarizações que a gente vê, principalmente nas mídias, né? Onde muitas vezes não há diálogo, o que há é o nós contra eles. Por quê? Porque foram muitos anos de rivalidade, de orgulho, de cada um querendo olhar só ao seu lado, não se estabelecem as pontes e vira uma guerra. Então, se você está andando numa rua em Nova York e você vê um árabe, você fica com medo. Ai, meu Deus do céu, será que ele é um homem-bomba? Olha que coisa horrível. Nem todo árabe é homem-bomba, mas a gente já vem com aquela coisa, né, do pré-julgamento. E somos todos assim. E é isso que a gente tem que batalhar na nossa reforma. Que a gente não seja essa pessoa que julga. E que a gente tem que estabelecer pontes com aqueles que são diferentes de nós, né? Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal de certa decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes de que quando lhe desfere no orgulho, para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida de Deus, né? Quando Deus já fica até aqui, porque tentou dar a chance da pessoa e ela continuou sendo soberba e orgulhosa, Deus os abate completamente. Tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. E tem aquela frase que a gente sempre ouviu das nossas mães, né? Quanto mais alto, como é que é? Quanto mais alto, não sei o que, maior a queda, né? E impossível não pensar, que eu não quero fazer um pílulas falando de política, mas é impossível não pensar em certos políticos, não vamos dar nomes, que vão numa vibe do orgulho e da vaidade, que se acham. Quantas pessoas começaram bem, por exemplo, vou citar um que não tá no poder, que é fácil, né? O Sérgio Cabral, que era um garoto bom, que começou bem, que tinha uma ideologia, que defendia os idosos, e ficou numa alucinação de orgulho, de vaidade, de roubalheira, blá, blá, blá. Um garoto bem nascido, não precisava ter se metido nos esquemas que se meteu, preso, com a família destruída hoje, sabe? O orgulho fez dele se achar um deus. Aquela cena nos restaurantes franceses, todos eles com guardanapo amarrado na cabeça. Como as pessoas se perdem pelo orgulho, né? E no começo da trajetória parecia que era uma liderança jovem, bacana. Quantas vezes? Estou falando da política porque da política é fácil da gente lembrar, né? Tantas vezes as pessoas se perdem pelo orgulho, né? E a pandemia virou um motivo de eu contra ele, o meu método é melhor do que o seu, eu que sei o que é verdade, o que não é. Por que o poder corrompe, Omar? Quando a pessoa não tem a sua moralidade, quando ela não tem o seu esteio e a sua sustentação. Vê se Gandhi se corrompeu, vê se Chico Xavier se corrompeu, vê se aquele, ai meu Deus, da África do Sul, que o Moisés falou com a gente, Mandela se corrompeu. Não! Quando a pessoa tem a alma boa e ela é do bem, e ela é da moralidade, ela não vai se corromper. O que corrompe a gente é a nossa ainda imaturidade, o nosso deslumbramento, o nosso jeito infantil de inflar o nosso ego muito facilmente. Quantas vezes a gente vê jogadores de futebol que são incríveis e aí começa a mídia a falar que o cara é magnífico, papapá, o cara começa a ir pra noitada, começa a ir pra lá, começa a ir pra cá, esquece que ele tá ali pra jogar futebol, né? Então, quantos talentos se perdem pelo orgulho? Madre Teresa é uma que não continuou na jornada dela, no que ela tinha que fazer, não se deslumbrou. Então, a gente tem que visar essas pessoas assim, absolutamente incríveis, e olhar para esses outros que eram verdadeiros talentos e que se perderam
pelos orgulhos, né? Pela vaidade, porque são adulados, porque lá em Brasília, então, é uma coisa louca, porque você fica lá naquela cidade que não tem nada, que só tem gente estranha e todo mundo dizendo que você é o máximo, e é tão fácil você se perder e você começar a achar que verdadeiramente você é o máximo e a sua loucura vai, sabe, te transtornando. E o que que acontece, que está dizendo aqui no Evangelho? O que acontece é que Deus está dando. Tem um espaço dentro da gente que nada enche, só Deus, exatamente, Thaís. O que acontece é isso, que Deus os abate completamente, tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Isso é uma prova. Isso é uma prova, entendeu? A pessoa veio trabalhar o orgulho, está numa situação de que vai ter poder e cai mais uma vez. Aí no ciclo da encarnação, na próxima vez, adivinha, vai repetir a série porque não aprendeu, entendeu? Então que a gente pegue esses exemplos e esteja atento para o que verdadeiramente é importante e para o que verdadeiramente a gente precisa reformar em nós, porque é muito fácil a gente dar uma escorregada, é muito fácil. Oi, Luiz, tudo bem? Acho que a Fatinha entrou aqui também, não tô nem acreditando que a Fatinha entrou hoje, Valzinha entrou também, Murilo Azeredo, e entrou mais alguém que eu não conheço, que é Simone, eu acho. Sejam bem-vindos aos que estão aqui pela primeira vez. E aí, esse item encerra assim, da seguinte forma: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, que é o que acontece com o André Luiz quando ele está lá no umbral, no filme que a gente assistiu no Nosso Lar. Tem uma hora que ele abre os olhos para a luz e ele pede ajuda, né? Então, o que Deus está nos pedindo é isso: abre os olhos à luz. Aqui estão as almas do que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade. Então, tudo bem você ser poderoso, o problema é o si, ó. Os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graças diante do Eterno. Então, a humildade e a caridade, como irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graças diante do Eterno. E isso aqui é uma psicografia de Adolfo, bispo de Argel, que foi de 1862. E a minha amiga Thaís diz que quem conhece o caminho de Jesus indica, não se perde. Por isso, o nosso eterno orai e vigiai. Por isso que a gente tem que estar ontem, hoje e amanhã, assim, ó, com o Evangelho, debaixo do travesseiro, para ver se entra, porque é difícil, a gente se perde nas pequenas ações, nas bobagens, você começa se desviando ali, se desviando aqui, daqui a pouco você não se reconhece mais. Então, seja lá qual for a sua religião, frequente, reze, peça, haja no bem, ande com gente séria, porque não tem aquela coisa que nós somos o somatório das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você anda com gente que negligencia imposto, gente que dá calote, gente que faz treta, gente que não tem... Cara, vai ser muito difícil você conseguir se manter íntegro andando com pessoas que têm uma moral duvidosa.
porque você vai ser o esquisito da parada. Então procure andar com pessoas que tenham moralidade, que pensem como você e de preferência que sejam até melhores que você. É aquele velho ditado que a gente fala: se você está sentada na mesa do pôquer e você é a que melhor joga, tá na hora de você trocar de mesa. Vai para uma mesa mais difícil. A vida é uma sucessão de crescimento. Quando tá confortável, já não é mais ali o teu lugar. Pula para a próxima etapa, entendeu? Se desafia o tempo todo, se desafia fisicamente. Se você tá lá fazendo seu pezinho lá com 2 quilos e tá moleza, tá na hora de passar para 3. Se você tá correndo 10 minutos e tá na moleza, tá na hora de correr 20. Isso é para o espírito, que eu sempre falo que a hashtag é espírito sarado. Isso é para o trabalho, isso é para tudo na vida. Você está cozinhando legal? Vai para a próxima etapa, tenta fazer um prato que você nunca fez. E aí a gente vai. O que isso tem a ver com espiritualidade? Tudo, está tudo interligado. Nós somos corpo, mente e espírito. Então, muitas vezes a nossa reforma começa pela parte física, para outro vai começar pela parte mental. Cada um vai seguir o seu caminho. É a mesma coisa assim, eu preciso faxinar a minha casa. Se eu vou faxinar a minha casa começando pela cozinha, pelo banheiro, pela varanda, pela sala ou pelo quarto, não importa. O importante é que no final eu vou faxinar a minha casa. Então, começa a sua mudança naquele ponto que você acha que você está pegando para você. Organiza. Os espíritos de luz gostam de lugares limpos, arrumados, asseados, cuidados. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, uma vassoura, um pano e um desinfetante cheiroso, todo mundo pode ter. Uma casa limpa, uma casa arrumada, já começa a ficar com uma outra vibração. Acende um incenso. Quando você for cozinhar, coloca uma música linda que te inspire, coloca todo o teu amor naquela comida que você está fazendo, sabe? E a gente vai crescendo de trazer Deus para a nossa vida no dia a dia, no pouco a pouco, no passo a passo. E daqui chega uma hora que você não consegue mastigar sempre, porque você está tão acostumada a estar sempre bem acompanhada, que quando você entra nos lugares que não são de luz, você nem fica, você nem se sente bem, né? Uma casa sem excesso, sem coisas quebradas não trazem abundância. Ah, não, estou com esse liquidificador aqui porque eu vou consertar. Tá 1 ano parado na tua despensa, ou faz alguma coisa, dá um fim para aquilo. Sabe? Vamos renovar as energias, aproveita a quarentena e mete a mão aí naquilo tudo que está acumulado na sua casa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se estamos aqui é porque ansiamos por conhecer a verdade, exatamente. E não tem limite para o nosso conhecimento, não tem, porque o Evangelho, eu estudo o Evangelho há 10 anos, que eu estudo ele a sério. Cada vez que eu leio, gente, eu aprendo uma coisa nova. Toda vez. Então, a gente ir buscando o nosso, né? O Luiz é DJ. Eu tenho certeza que cada festa que ele faz é um desafio novo. Eu tenho certeza que você, na sua profissão, cada dia que começa, a Luzia, cada obra que ela pega é um desafio novo. Então, a gente tem que ir ali, ó, crescendo, se desafiando. Poxa, se ontem eu fui uma pessoa boa, hoje eu quero ser melhor ainda, né? E é isso. E é isso que agrada ao Mestre Jesus. As nossas pequenas mudanças, que são pequenininhas, são minúsculas, mas constantes. Que a cada dia, na hora que eu vou dar aquela explosão, que eu tenho vontade de xingar, respiro e... Não vou fazer isso. Vou ser uma pessoa educada, fina e chique. Isso é difícil para mim. Quando eu tomo uma cortada no trânsito, a minha vontade é falar aqueles palavrões de A a Z que eu conheço todos. Mas a gente vai tentando e a gente vai se moldando e a gente vai se corrigindo, e tudo isso traz um progresso muito grande. Tudo isso nos faz humilde, tira o nosso orgulho. A gente percebe que o que é verdadeiro? A quarentena vem muito com essa proposta, né? O que é de verdade? Eu preciso mesmo ter 40 bolsas?
Eu preciso mesmo ter, sei lá, 40 panos de chão? Estou dando exemplo aqui de médicos qualquer. Então, assim, o que eu realmente preciso? A quarentena veio trazer essa reflexão, né? O que verdadeiramente eu preciso para ser feliz? Estar perto dos meus, que eles estejam com saúde, que é o que a gente mais quer no momento, ter os boletos pagos, né? Ter um sonho para sonhar, porque a vida sem sonho é muito triste, então eu definir o que eu quero, eu ter metas, eu ter objetivos. E é uma pergunta que cada um de vocês tem que se fazer. O que eu preciso para ser feliz, né? E ficar mais leve. 50 perfumes. Vivi, eu vi a sua bandeja, Vivi. Estou muito orgulhosa de você, como você reduziu a sua bandeja de perfume. E aí a gente começa a colocar o dinheiro em coisas mais interessantes. Entendeu? Essa é a grande reflexão que nós todos estamos sendo convidados a fazer durante a quarentena, né? E o nosso evangelho diário aqui tem esse objetivo do orar e vigiar todo dia. Provavelmente eu não falo nada de novo para vocês, mas é o que a gente precisa ouvir todo dia, todo dia, todo dia. E é assim, ó, marretando na cabeça é que a gente consegue a nossa transformação. E chega uma hora que aquilo já vira um hábito, né? Lembra quando a gente começou a dirigir, tinha que ficar pensando assim, agora eu vou botar o pé na embreagem e vou passar a primeira. Peraí que agora eu já tenho que passar a segunda. Peraí que agora... Hoje em dia você sai dirigindo, você nem lembra, você já vai fazendo tudo no automático. Então, assim também é com a nossa moralidade, que a gente vai escalando a nossa moralidade, que até que um ponto que nem passa pela nossa cabeça não estar numa atitude de moralidade, né? É isso que a gente tem que refletir. Beleza? Então, vamos fazer nossa oração de hoje. Lembrando que hoje nós vamos pedir pelo Milton da Tia Ana Maria, o Milton da Rô, o médico Romero Andréa, que é amigo o médico, né, gente, dá uma dor quando os médicos que estão na linha de frente curando os pacientes de Covid, eles se contaminam, né? Ele é amigo da Tânia. O Yanhan da Elaine, não entendo, gente, perdi minha letra, nem eu tô entendendo. Felipe Quaresma e o outro é Milton Quaresma? A família Quaresma, que são 2 Quaresmas que estão internados, né? E que a gente mentalize todos eles para que a gente possa mandar nossas melhores vibrações. Tio Milton da Tia Ana Maria já está em casa. Gilze Quaresma. Essa é a Gilze, tá ótimo. Gilze Quaresma e Felipe Quaresma. Então, vamos mentalizar esses irmãos que estão precisando das nossas orações, né? Elza também. Tem a letra tão boa, gente, que eu escrevo e nem eu depois entendo o que eu escrevi, porque a minha letra não é uma coisa maravilhosa, tá? Vou fazer nossas orações de despedidas e agradecemos, Mestre Jesus, mais um dia aqui contigo, lendo o teu evangelho. Temos certeza que todos os espíritos de luz estão nos acompanhando, estão muito orgulhosos da gente, que a gente tem se mantido aqui unida, rezando todo dia às 18 horas, assim como muitos grupos oram às 18 horas, pedindo a cura, pedindo a saúde, principalmente desses irmãos que a gente falou, desses nomes, de todos aqueles médicos que estão dando a sua vida e que se contaminaram ao longo do processo. Cuidar muito dos hospitais, de todos os que estão trabalhando e aqueles todos que têm que estar na rua para ganhar o seu sustento, para que a gente possa estar em casa, em paz, no nosso conforto. Te agradecemos muito a tua vinda à Terra, porque foi quando viestes à Terra que nos começaste a nos ensinar que caminho teríamos que seguir, o da moralidade, o da caridade, o da fraternidade, do amor, e como ainda é difícil para nós. Mas temos fé que vamos conseguir, que a nossa melhora diária cada vez seja melhor e que a gente possa fazer parte do teu exército do amor. Que ninguém passe pela nossa vida sem receber um sorriso, um carinho, uma palavra afetuosa, se nos for possível, uma ajuda financeira,
e que a gente possa, enquanto humanidade, durante essa quarentena, refletir como podemos ser melhores. E eu tenho certeza que nós, como humanidade, vamos sair melhores de tudo isso. Fica conosco nas nossas casas, nos iluminando, que nossas casas sempre sejam um pontinho de luz do Teu Evangelho, nosso bairro, nossas ruas, nossas cidades, nossos países, que os espíritos socorristas tenham a nossa oração para que possam efetuar o seu trabalho junto aos desencarnados e que os nossos mentores estejam cada vez mais próximos de nós, nos intuindo e nos mostrando qual é o caminho que cada um de nós deve seguir. Faz da nossa casa tua morada e fica conosco, sempre cuidando da gente. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu adoro seus comentários, Thaís. Para de graça que eu acho você fã de Jesus. Eu amo os seus comentários, né? E a nossa aniversariante de hoje, um dia incrível com a sua família. Estamos com saudades, em breve nos veremos. Fiquem todos bem. Um domingo maravilhoso. Não assistam o Fantástico, são informações que não vão nos fazer bem. Fica com essa coisinha gostosa que a gente tá, desse calorzinho, né? Dos espíritos de luz que estão nas nossas casas, que estão cuidando de nós. Não deixa aquele ruído do mundo. Amanhã de manhã você se informa do que aconteceu. Hoje você dorme com essa sensação boa de que você é do exército do Mestre Jesus, que você não está sozinha e que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigada pela companhia. Fico muito orgulhosa de vocês estarem firme e forte aqui comigo no Evangelho, de segunda a segunda, que não é mole, e nós estamos aqui, a quarentena toda rezando juntas. E tenho certeza que a gente vai vencer juntas, se Deus quiser. Beleza? Um beijo muito grande, fiquem com Deus, uma noite de paz, de amor com as suas famílias, né? E nos vemos amanhã, 18 horas. Beijo grande, fiquem com Deus e seguimos juntas. Beijo, gente, tchau!